Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas Missionários da Luz. Meu nome é Lívia e hoje eu vim trazer uma reflexão aqui baseada num conto maravilhoso que foi psicografado por Chico Xavier. E o espírito que nos conta é o Irmão X. O livro se chama Contos e Apólogos e o conto se chama O Candidato Intelectual. E lá o Irmão X nos conta que Jesus, depois de ter encontrado com doutores da lei para tentar entendimentos, sobre a Boa Nova, sobre aquilo que ele trazia e que foram infrutíferos, que não teve grande êxito ali no coração dos doutores da lei em Jerusalém, ele foi procurado por um moço que era um candidato ao novo reino, um moço que era conhecido por ser extremamente inteligente, mas inteligente mesmo, e que procurou Jesus porque achou interessante a proposta dele, achou interessante a proposta desse novo mundo, dessa situação melhor que ele dizia que viria através das modificações que ele propunha. E Jesus recebeu esse moço extremamente inteligente, que veio trazer várias questões para ele sobre como seria isso, como funcionaria. Esse futuro aprendiz começou então a questioná-lo e Jesus explicou sobre os objetivos do empreendimento, que o evangelho seria a luz das nações e ele iria se consolidar à custa da renúncia e do devotamento dos discípulos. Ele ensinaria os homens a retribuição do mal com o bem, o perdão infinito com a infinita esperança. A paternidade celeste, iria resplandecer sobre todos. Judeus e gentios iriam se converter em irmãos, filhos do mesmo pai. Então, era uma proposta muito maravilhosa, muito audaciosa para o que eles entendiam naquele tempo, Os piores inimigos se tornariam irmãos, o bem iria resplandecer, As pessoas iriam se perdoar, a esperança estaria por toda parte. A proposta era muito boa, mas esse moço, inteligentíssimo, não conseguia entender ainda como isso se daria, o que eles conseguiriam fazer para poder ajudar a pôr isso em prática, Esse candidato aí ao reino, a trabalhador do reino, muito inteligente, fixando no Senhor os olhos muito arguciosos, muito lúcidos, começou a interrogar. Mas, Senhor, a que escola filosófica nós obedeceremos? E Jesus respondeu tranquilamente: as escolas do céu. E aí começaram a chover perguntas improvisadas que esse moço questionava Jesus. Quem nos presidirá a organização? Nosso Pai Celestial. Em que base aceitaremos a dominação política dos romanos? Nas do respeito e do auxílio mútuo. E o moço começou a achar estranho aquilo tudo, E continuou perguntando, mas na hipótese de sermos perseguidos pelo Sinédrio em nossas atividades, como proceder? Ao que Jesus dizia: desculparemos a ignorância quantas vezes for necessário. E qual o direito que competirá aos adeptos da revelação nova? E Jesus disse a ele: o direito de servir sem exigências. O moço já estava com o olho arregalado, porque ele estava achando muito estranho aquilo tudo, Ele queria entrar num reino bom para ele ficar ali sossegado, para ele ficar tranquilo. E pelo que Jesus vinha orientando, ele percebeu que ele ia ter que aceitar muita coisa que para ele era inaceitável, ele teria que perdoar coisas que ele tinha dificuldade, ele teria que viver com uma serenidade, uma mansuetude que não eram comuns ao que ele estava habituado. E ele continuou perguntando: mas em que consistirá desse modo o salário do discípulo? O que eu vou ganhar para fazer tudo isso que é tão difícil, que não é nada fácil? E Jesus respondeu que o seu salário estaria na alegria de praticar a bondade. Mas estaremos arregimentados num grande partido? Disse o moço. E Jesus disse: seremos em todos os lugares uma assembleia de trabalhadores atentos à vontade divina. Mas qual vai ser o programa? Permanecerá nos ensinamentos novos do amor, trabalho, esperança, concórdia e perdão. E o moço, indignado, seguiu perguntando: mas onde é a voz imediata do comando? Quem que vai dar o comando, dar a ordem imediata para não virar uma bagunça isso tudo? E Jesus respondeu que a voz imediata de comando estaria na consciência de cada um.
Mas e os cofres mantenedores do movimento? Porque o moço entendia que para o movimento dar certo, ele tinha que ser financiado por algum dinheiro, por algum bem, por algum capital ali, né? E Jesus respondeu que esses cofres iriam se situar na nossa capacidade de produzir o bem. Quer dizer, parece que não estava nada de acordo com aquilo que o moço entendia, sabia dentro da inteligência e da capacidade dele. E ele perguntou, mas com quem que a gente vai poder contar, né, de imediato? E Jesus disse assim, acima de tudo a gente vai contar com o Pai. E na estrada comum a gente vai contar com as nossas próprias forças. Mas quem vai ter a melhor posição no ministério? E Jesus disse, aquele que mais servir. O candidato coçou a cabeça, estava desorientado, fez uma pausa em que ele ficou pensando sobre tudo aquilo que ele estava ouvindo e continuou perguntando, mas que objetivo fundamental será o nosso? E Jesus respondeu sem se irritar. Nosso objetivo é um mundo regenerado, enobrecido e feliz. O moço achou aquilo demais para ser verdade, né? E perguntou, mas quanto tempo a gente vai gastar para atingir isso? E Jesus disse, o tempo necessário. De quantos companheiros seguros dispomos para o início da obra? E Jesus disse, dos que puderem compreender-nos e quiserem ajudar-nos. Mas, Senhor, não teremos recursos de constranger os seguidores à colaboração ativa? Porque o moço sabia que em todo trabalho tem várias pessoas que se propõem a ajudar, várias pessoas que falam, eu quero, que lindo, eu vou. Mas na hora do vamos ver mesmo, do abraçar a causa, do ter ali frequência, do estar junto, do trabalhar de verdade, é um ou outro que sobra, a maioria sai. A gente ainda vê muito isso, né? Nós ainda somos muito fogo de palha, né? E o moço naquela época já sabia disso. E perguntou, mas mestre, quando muitos se levantarem falando que vão ajudar, mas muitos fugirem na hora de ajudar de verdade, de trabalhar de verdade, a gente não tem um jeito de trazer eles de volta, nem for a força, né, para poder seguir com o trabalho? E Jesus disse, no reino divino não há violência. E o moço continua perguntando, mas quantos filósofos, sacerdotes, políticos vão nos acompanhar? Ele estava muito preocupado com essa questão de títulos, que para eles ainda era muito importante isso naquela época, né? E a gente ainda hoje vê muitas pessoas pensando assim. E Jesus respondeu, em nosso apostolado a condição transitória não interessa, porque esses títulos são transitórios, né? E a qualidade permanece acima do número. Quer dizer, não importa o número. O que a gente quer é qualidade, a gente quer modificação de sentimento, a gente quer o bem atuando, né? E o moço perguntou, mas essa missão vai abranger quantos países? E Jesus disse, todas as nações. Fará diferença entre senhores e escravos? E Jesus disse, todos os homens são filhos de Deus. Não vai ter diferença. Mas em que sítio vão se levantar as construções do começo? Aqui em Jerusalém? E Jesus respondeu, no coração dos aprendizes. Os livros de apontamento estão prontos, né? Quer dizer, aqueles livros em que vai ser anotado, em que vai ser redigido ali tudo que foi feito, tudo aquilo que nós evoluímos, que nós conseguimos, já está tudo pronto para a gente poder registrar isso devidamente? E Jesus falou, sim, já estão prontos. Mas quais são esses livros? Ao que Jesus respondeu, nossas vidas. O moço, inteligente, talentoso, continuou perguntando, fez muitas perguntas ainda, mas Jesus se calou, ficou silenciado, sorrindo, calmo, olhando todas as questões que o moço trazia. E depois de uma longa série de perguntas sem resposta, o moço, muito afoito, perguntou ansioso, Senhor, por que não me esclareces? E Jesus afagou aqueles ombros inquietos do moço e afirmou, busca-me quando estiveres disposto a cooperar. Jesus via que aquele que perguntava muito, que achava muito problema para poder ajudar, ainda não estava pronto para poder servir na sua empreitada, né, da construção de um mundo melhor. E dizendo isso, Jesus saiu de Jerusalém e foi em direção à Galileia, onde procurou os pescadores rústicos, aquelas pessoas humildes, que realmente nada sabiam de cultura grega ou de direito romano. Mantendo-se, no entanto, perfeitamente prontos para trabalhar com alegria, para servir por amor, sem perguntar. Olha só que história maravilhosa, né? Que nos ensina a importância da nossa disposição para o trabalho, da nossa vontade sincera e real para colaborar por um mundo melhor.
e que nos abre os olhos para que a gente vê que enquanto a gente faz tantas perguntas, que a gente quer tanto esclarecimento para poder fazer alguma coisa, o tempo vai passando e a gente não dá o primeiro passo. E aqueles que muitas vezes nem tanto conhecimento não têm, mas que ao invés de perguntar, de questionar se está certo ou se está errado, buscam simplesmente servir, trabalhar com amor, com dedicação. Esses são os verdadeiros escolhidos, porque são aqueles que mudam o ambiente. E quando o irmão X nos contou essa história pelas mãos de Chico Xavier, eu entendo e acredito que ele não estava dizendo que não é importante, que não é interessante a gente se instruir, a gente conhecer, a gente questionar. A gente sabe que isso é importante. Mas onde que estava o problema aí? O ponto crucial que fez com que Jesus saísse e falasse para ele assim: olha, quando você estiver pronto, você me procura, por enquanto você não está. Era o fato dele perceber que o moço, ele não estava querendo realmente servir de coração, mas ele estava tentando arrumar empecilhos para poder seguir adiante. A gente tem sim que buscar conhecimento, que se instruir, que questionar muitas coisas, mas isso não pode impedir a nossa caminhada, isso não pode atrasar a nossa decisão em buscarmos sermos pessoas melhor. Lembrando que todos nós, mesmo quando a gente se propõe a caminhar, a gente continua ainda tendo erros na nossa vida, mas a busca é de diminuir esses erros, a busca é de servir de uma maneira melhor, e esse servir não é dizer amém e ser conivente com tudo que a gente vê ao nosso redor, mas é trabalhar com discernimento, com amor, buscando aquilo que o Senhor nos ensinou, né? Buscando levar a bondade, mas tendo prudência, para que a gente também, em nome do amor, não cometa mais erros do que acertos. Que a gente busque isso na nossa vida, que a gente saiba ter discernimento, que a gente saiba ter o nosso coração aberto para as oportunidades que diariamente nos surgem de servirmos ao bem. Que a gente saiba, sim, nos instruirmos, mas que isso não atrapalhe, não atrase a nossa decisão em começarmos a trabalhar o nosso coração para sermos melhores servidores, sabendo que o serviço que o Mestre nos chama, ele acontece 24 horas do nosso dia. A gente trabalha no bem quando nós somos melhores amigos, quando nós somos melhores familiares, quando a gente sabe respeitar e amar aqueles que são da nossa família, que estão no nosso núcleo mais próximo, aqueles que estão no nosso trabalho, buscando entender as dificuldades do outro, buscando melhorar as nossas dificuldades também, buscando sermos aquele amigo que tem um bom ouvido quando o irmão precisa desabafar, sabendo servir da melhor maneira possível. Eu entendo que é isso que Jesus buscava, nos orientar, nos passar neste momento tão bonito, né, que foi relatado aí pelo irmão X, e que o irmão intelectual ali da história, apesar de inteligentíssimo, ainda não tinha olhos para ver. Que a gente saiba que o principal requisito para poder seguir Jesus é trabalhar a nossa vontade e a nosso desejo, nossa dedicação em nos transformarmos, em trabalharmos os nossos sentimentos, nos tornando melhores cidadãos, onde quer que estejamos. Muito obrigada pela companhia de vocês em mais essa reflexão e nos vemos na próxima reflexão.